Olá pessoal, eu sou Luiz Henrique Damasceno, estamos aqui pela MM, Mapas e Memorização, com mais informativo para você. Lembrando que esse material você encontra no nosso site no formato PDF, tá? Vamos para o informativo 870. Primeiro julgado desse informativo 870, o que o STF trouxe para nós? Competência legislativa, tá? O STF veio e disse, olha, competência legislativa envolvendo o meio ambiente, é possível que o município legisle sobre o meio ambiente. Então, competência legislativa, meio ambiente, município pode legislar, demonstrado o endereço local. Essa é uma interpretação feita do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, tá? Interesse local. Se envolver meio ambiente, o município pode legislar, ok? O município pode, por exemplo, fixar multa para veículos que promovam ali a poluição acima dos limites aceitáveis, perfeito? Este é um dos exemplos aí, ok? Então, o município pode legislar sobre meio ambiente. Próximo ponto, pessoal, colaboração premiada. O que o STF trouxe sobre colaboração premiada? Primeiro, é negócio jurídico processual. É meio de obtenção de prova, não é prova em si, é meio de obtenção de prova, tá? Então vamos lá, primeiro ponto, colaboração premiada, natureza jurídica, negócio jurídico processual, é meio de obtenção de prova, tá? Não se submete à reserva de jurisdição, ou seja, um negócio jurídico processual estabelecido entre a parte e o Ministério Público, perfeito? Que o judiciário vai homologar, o judiciário apenas homologa, ok? Respeitados os requisitos. E quais são esses requisitos? Regularidade, legalidade e voluntariedade, tá? Então, não se submete à reserva de jurisdição. O judiciário apenas homologa, respeitados os requisitos da regularidade, legalidade e voluntariedade. Ainda dentro de colaboração premiada, tá? É decisão meramente homologatória. Essa participação do judiciário é com a decisão meramente homologatória, tá? Sem controle de mérito. O judiciário não vai adentrar ali no negócio estabelecido entre o Ministério Público e a parte investigada, tá certo? O judiciário, por exemplo, não vai dizer, olha, esse benefício que você está concedendo, eu não concordo, e fundamentar negativo. O judiciário só vai analisar a questão da voluntariedade, da legalidade, tá? Só vai analisar se respeitou os requisitos, tudo bem? Então não tem controle de mérito, é sem juízo de valor, tá? Exceto, pessoal, flagrante ofensa. Se o judiciário estiver ali diante de uma situação em que há um benefício extremamente exagerado para uma participação, para uma colaboração muito extremamente irrelevante, aí sim o judiciário pode fazer esse controle aí diante dessa flagrante ofensa, perfeito? Foi isso que o STF falou, a regra é que o judiciário não faz controle de mérito. Tá. No caso de colaboração premiada por foro prerrogativa de função, a homologação é pelo relator, a homologação é feita pelo relator, o STF ratificou isso, tá? Permitido monocraticamente, isso com base no artigo 21, inciso 1 e 2 do regimento interno do STF, tá certo? Obviamente que o colegiado do STF pode vir posteriormente avaliar essa colaboração premiada, essa homologação feita em relação à colaboração premiada, perfeito? Então o colegiado pode avaliar posteriormente a homologação, se respeitou ou não esses requisitos, perfeito, pessoal? No julgamento de mérito o colegiado vai fazer isso. Próximo ponto aqui, ainda dentro de colaboração premiada, os direitos do colaborador submetido ao cumprimento de deveres. Então os direitos do colaborador é submetido ao cumprimento de deveres. É o famoso tomar lá da cá, tem que se respeitar aquilo que foi estabelecido naquele negócio, certo? Em um negócio qualquer, as partes sempre vão ter que respeitar a outra, a obrigação de uma, o direito da outra, perfeito? Então os direitos do colaborador, os direitos do colaborador é submetido ao cumprimento de deveres, perfeito? Registro em audiovisual da colaboração premiada, pessoal, requisito lá do artigo 4º, parágrafo 3º da lei 12.850, tá? Da lei que traz ali das organizações criminosas. O registro audiovisual, ele é sempre que possível, tá? Cuidado com prova objetiva, não é absoluto, é sempre que possível, não é uma obrigação absoluta. Pessoal, foi que tinha para falar sobre colaboração premiada. Vamos para o próximo ponto, sem perder aí o fio do raciocínio, o fio da meada. Taxas, pessoal. Taxa municipal. O que o STF decidiu sobre uma taxa municipal que foi levada ali para o STF analisar? Ora, taxa municipal de fiscalização e funcionamento, taxa municipal de fiscalização e funcionamento. A base de cálculo não pode basear
no número de funcionários e no ramo de atividade. Pessoal, olha só, a taxa ela é cobrada mediante a prestação potencial ou efetiva de um serviço público ou mediante o exercício de um poder de polícia, de uma fiscalização, tá certo? De uma fiscalização. No caso, a base de cálculo da taxa, ela tem que corresponder a essa contraprestação, seja da prestação ou da colocação em disponibilidade da potencial prestação do serviço público, seja do valor correspondente ao exercício do poder de polícia. Então, a taxa ela tem que corresponder a essa contraprestação, tá? Ou pela fiscalização, ou pelo exercício do poder de polícia, e aí o contribuinte tem que pagar a taxa em razão da fiscalização, ou pelo efetivo prestação de serviço público ou potencial colocação em disponibilidade ali do serviço público. Então tem que ter esse valor, tá? Esse valor tem que corresponder a essa contraprestação. No caso, o STF veio e disse, olha, o número de funcionários e ramo de atividade não serve para ser base de cálculo de taxa de fiscalização e funcionamento. Vamos lá então, para ficar bem claro, taxa municipal de fiscalização e funcionamento. A base de cálculo não pode basear no número de funcionários e no ramo de atividade, tá? Pois ela não reflete essa contraprestação da fiscalização, ela não reflete o valor ali que será dispendido pelo poder público com a fiscalização, perfeito? Essa base de cálculo. Próximo julgado, pessoal, medidas provisórias. Artigo 62, parágrafo 6º. O artigo 62, parágrafo 6º determina que se a medida provisória não for avaliada, não for apreciada no prazo de 45 dias, promove o trancamento da pauta, até que ela, com sobrestamento de outras matérias, até que ela seja apreciada, tá? Ou seja, a pauta trancada em razão do artigo 62, parágrafo 6º, pauta trancada, alcança somente, pessoal, somente leis que poderiam ser tratadas por MP, tá? Alcança somente leis que poderiam ser tratadas por MP, tá? Então, por exemplo, uma lei complementar não vai impedir, esse sobrestamento de pauta não vai impedir ali a discussão no Congresso Nacional, discussão e votação de uma lei complementar, por exemplo, porque a lei complementar não pode ser tratada por medida provisória, tá? Não vai ali impedir a análise pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, pelo Senado, por exemplo, de uma matéria atinente ao processo civil, ao processo penal, perfeito? Porque medida provisória não pode tratar desses temas. Perfeito? Então, o trancamento da pauta, ele só tranca a pauta com base no artigo 62, parágrafo 6º, pauta trancada, alcança somente leis que poderiam ser tratadas por medida provisória. Pessoal, esse foi o informativo 870 e seus julgados relevantes aí, que entendemos ser de suma importância para o seu concurso. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e vamos juntos na busca do seu sonho.